sobre Rodrigo Chagas me chamou a atenção no dia de ontem. Primeiro, a mudança de postura do time do Vitória. É, Na época de Carille, eu comentava e falava nas lives, tanto de pré-jogo quanto de pós-jogo, nas transmissões também, que o Vitória, quando fazia o gol, era quase que um efeito automático, o Vitória baixava as linhas completamente. Assim, não era um baixar de linhas, deixar ali em bloco médio, ali para o torcedor entender, ali próximo da intermediária. Não, era um baixar de linhas da linha defensiva do Vitória está na grande área, literalmente na grande área. Tanto que uma prova disso foi contra o Juventude, que o Vitória fez 2-0 e Renato Kaiser estava marcando praticamente na intermediária do Vitória. Então, assim, essa mudança de postura foi uma mudança rápida. Eu acho que isso aí é muito conversa, é muito você passar confiança para os jogadores. Que eles podem fazer isso, que eles podem manter a linha alta, que eles podem jogar lá em cima, que eles podem pressionar mais o adversário. Isso passa muito pela orientação do treinador. Isso aí é orientação. Isso aí é treino, isso aí é conversa, é você passar confiança e você fazer com que esses jogadores entendam que eles podem fazer isso. Inclusive, na época de Carille, eu comentava que eu não entendia se era uma postura do treinador ou se era uma postura do time. Tem time que, quando realmente abre o placar, você se sente tão sem confiança que ele automaticamente ativa o modo de defesa. Ele realmente baixa o bloco para poder defender. Agora, diante de uma comparação entre época de Carille e época de Chagas, o primeiro jogo de Chagas, primeiro jogo de Carille, dá para deixar muito claro que o Vitória baixar a linha até próximo da sua intermediária era uma recomendação de Carille. Chagas, o Vitória abriu o placar cedo, Vitória manteve durante praticamente os 45 minutos do primeiro tempo com a linha alta. Em determinados momentos, a linha do Vitória estava um pouco antes do meio de campo. Assim, para quem viu o Carille, para quem viu o próprio Carpini em determinado momento, ter um Vitória com a linha tão alta, pressionando tão alto o adversário, foi quase um alento. E mesmo quando o Atlético teve a posse de bola no primeiro tempo, o Vitória tentou o tempo todo resistiu manter essa linha próximo da intermediária no máximo, compactado, não dando espaço. Só que com o tempo, naturalmente, aí vem cansaço, vem o próprio time do Atlético, que é um time de qualidade. Não dá para também ser tão louco assim, achar que o Vitória fez uma partida espetacular, porque não fez. A Vitória fez uma partida, a Vitória precisa ter essa ideia, a torcida do Vitória precisa ter essa ideia de que o Vitória segue sendo o mesmo time limitado que era das outras rodadas. A diferença é que no jogo de ontem conseguiu vencer o jogo. Conseguiu passar por um momento de pressão e ganhou a partida. Mas foi o mesmo Vitória em determinados momentos que sofreu diante do Palmeiras, do Juventude, do Sport, do RB. Foi o mesmo motivo. O problema, a grande questão no final do primeiro tempo foi que o Vitória baixou as linhas, porque cansou, porque o Atlético tem qualidade de fato, porque os jogadores viram que precisava defender a vantagem no final do primeiro tempo, baixou as linhas, o Atlético criou algumas situações, e aí é muito da questão da movimentação do atleta. Hulk, em determinado momento, percebeu que ficar somente preso entre os zagueiros do Vitória não ia conseguir é, ter condição de jogar. E aí, assim, o trabalho de Camutanga em anular Hulk foi muito grande. E existe uma diferença diferença tática que precisa falar. Uma zaga de Halter e Zé Marcos é uma zaga de dois jogadores que basicamente fazem recuperação. São dois jogadores que fazem cobertura. Não são os zagueiros que saem para caçar. O Halter, quando sai para caçar, geralmente ele vai para cometer a falta. O Camutanga ontem, ele estava no duelo com o Hulk. O tempo todo foi um duelo físico, um duelo de muita imposição. E enquanto o Hulk era o centroavante do Atlético e estava no duelo com o Camutanga, estava no duelo com o Halter, o Vitória conseguiu defender muito bem as suas linhas. Quando o Hulk percebeu que ele não ia conseguir ganhar esse duelo, ele inteligentemente começou a recuar e buscar espaço entre linhas, tanto que criou uma finalização no final do primeiro tempo de perigo, que Lucas Arcanjo pegou no canto. Mas a rigor, de fato, foi ali que o Atlético começou a criar mais chances nessa movimentação de Hulk, em sair da linha de ataque e vir buscar bola mais intermediária. Mas fora isso, foi um Atlético que girou de um lado para o outro,
que levantou bola para a área e algumas bolas realmente foram bolas muito perigosas. O Vitória segue com dificuldade em defender a grande área. Mas aí a diferença com o Camutanga, que é um zagueiro de mais imposição física do que Halter e Zé Marcos. Essa bola passou, cruzou realmente a área, muito pela questão de demorar para poder encurtar no cara que cruza, mas quando essa bola precisou ser defendida dentro da grande área, Camutanga foi basicamente absoluto, né? A Vitória não teve dificuldade com relação à bola aérea dentro da área, mas ainda assim permitiu muitos cruzamentos justamente pela falta de pressão no portador da bola, falta do cara encurtar, falta de às vezes um Paulo Roberto ser muito afoito para poder fazer a marcação em Coelho e aí dar espaço e deixar Arana cruzar e Eric demora para poder encurtar em cima do cara. Pelo lado oposto, o Ramon às vezes demora para poder encurtar no Natanael e aí deixava o cruzamento vir para a área. O Scarpa, por exemplo, variava mais por dentro e aí os volantes demoravam para poder saltar para evitar que o Scarpa cruzasse. Então, assim, o Vitória ainda tem essa dificuldade muitas vezes de pé na bola, de pressão no portador, de não deixar o cara ter facilidade para poder cruzar na área. Então, o primeiro tempo do Vitória foi um primeiro tempo completamente diferente da época de Carille. No segundo tempo, e aí a gente precisa separar em dois momentos, né? Até os 20 minutos da segunda etapa, o Vitória foi um time que batalhou muito para manter essa linha longe da sua grande área. Tentou manter o time ali, a defesa de bloco médio, tentou puxar contra-ataque, e aí faltou ao Vitória conservar mais a posse de bola, a bola queimou um pouco no pé, faltou o time manter a bola no campo ofensivo, girar a bola de um lado para o outro, fazer o time do Atlético cansar, mudança de corredor, ou seja, a bola tá do lado direito, buscar o lado do lado esquerdo, a bola tá do lado direito, buscar o lado esquerdo, fazer o Atlético rodar. Faltou isso, Vitória, no primeiro tempo, no segundo tempo. E aí o Atlético foi por tudo ou nada. Né? Ali, a partir dos 30 minutos, o Atlético foi por tudo ou nada. O Atlético se lançou completamente ao ataque. Abriu mão de volante, abriu mão de lateral direito, tirou zagueiro, botou todos os atacantes que tinha no banco, botou Biel, Renier, Igor Gomes, colocou Rony, botou tudo que tinha pra botar. Foi o time, botou full ataque e ali não tinha como muito o Vitória evitar que o Atlético pressionasse. Ali era quase que normal. O que eu questionava a respeito de Carille era, contra Palmeiras e Atlético Mineiro, é esperado que em determinado momento, Vitória com a vantagem, eles viessem para pressão. Porque é um time de mais qualidade técnica que a gente e naturalmente eles vão pressionar mais o Vitória. O Vitória vai ter que baixar o bloco para poder defender. Só que eu espero essa postura com 30 minutos do segundo tempo, com 40 minutos do segundo tempo. Eu não espero essa postura com o Vitória com 10 minutos do segundo tempo e já tá com a linha recuada. E ontem foi muito assim. Ontem o Vitória precisou baixar porque o Atlético ia fazer isso e o Vitória, repito, continua sendo um time limitado, continua sendo um time que sofre até em demasia, continua sendo um time que aproveita muito pouco as transições. Agora tem a oportunidade de transicionar, tem a oportunidade de contra-ataque. Ontem, no lance de Carlinhos, era uma oportunidade de 4 contra 2. Tinham 4 atacantes do Vitória contra 2 do Atlético. E o Vitória não soube aproveitar essa transição. Então, assim, falta aproveitar a transição, encurtar mais no marcador, ter mais malícia no jogo, para segurar mais o jogo, matar mais o jogo, esfriar mais a partida. Ainda falta isso no time. E assim, aquele momento de pressão do Atlético ia acontecer. Ia acontecer contra o Palmeiras, contra o Atlético. Eu não aceitava contra o Juventude, contra o Sport e o Vitória baixar a linha e sofrer tanto como sofreu. Acho que assim, times de mesmo nível que o Vitória não pode aceitar sofrer como sofreu. Principalmente jogando no Barradão. Agora, contra o Atlético Mineiro e Palmeiras é quase que esperado pela qualidade técnica do time, pela diferença de qualidade técnica. Mas o Vitória sobreviveu. E assim, em termos de confiança, pro Vitória, foi muito importante ter passado por esse processo e ter passado de forma ilesa. Porque assim, contra o RB, não foi uma pressão como foi o jogo de ontem. O RB meteu bola pra área, chegou, mas era um time do Vitória que não conseguia nem sair de trás. Ontem o Vitória teve a oportunidade de contra-ataque. Mostra pro time que tem condição, que tem campo para poder fazer o contra-ataque. Sustentou bem a pressão no final. E no final saiu a vitória. Então, assim, para um time que vem de uma goleada, para um time que vem em uma situação de
uma pressão psicológica muito grande, você sustentar o que você sustentou, você tem um ganho de confiança muito grande. E aí para Rodrigo Chagas também segue mais ou menos essa linha, né. Eu acho que para Rodrigo Chagas, o primeiro jogo dele de Série A, ele conseguiu vencer, conseguiu montar uma estratégia eficiente, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo aí realmente faltou peças para poder mudar, em determinado momento ele olhou para o banco, precisava tirar Oswaldo, ele tinha Felipe Cardoso, Fabri, quem mais? E Rubem Rodrigues para colocar de lado. Então assim, faltou peça. E ele tirou Oswaldo e botou Ronald, porque não tinha peça para poder colocar de lado de campo. Ali realmente faltou número, faltou gente, faltou jogador para ele colocar em campo e manter o Vitória de repente na parte ofensiva. Ele olha pro banco, o Kaiser tá cansado, ele tinha Fábio e Carlinhos. Aí, assim, não se tinha muito o que fazer, né? Não cabia, de repente, botar um Rubem Rodrigues lá na frente, até por questão de característica, por questão de intensidade, ele não ia entregar tanto assim mais do que Carlinhos. Mas assim, faltou banco quando o Vitória precisou da oxigenação, o Vitória precisou da força, precisou ter time, ter jogador para poder puxar contra-ataque, jogador para manter a posse de bola, e de fato faltou no final. Mas foi importante por todo o contexto, né? Contexto de confiança, confiança dos jogadores, da torcida, da comissão técnica, da diretoria de eh, voltar para o campeonato. Então acho que o grande ponto do jogo de ontem foi isso. Foi ter um Vitória que volta ao campeonato, um Vitória que volta de novo a confiança e precisa melhorar aspecto, precisa melhorar o time, precisa treinar mais, montar estratégia, tirar o espaço do cara que cruza, reduzir tirar o espaço do cara que tá com a bola, mais pé na bola, mas assim, é uma vitória que traz a gente de novo pro campeonato, que coloca o Vitória de novo no campeonato e dá uma resposta muito rápida pelo que aconteceu na segunda-feira.